Maravilha, pessoal. Então, vamos lá. Hoje, o nosso tema do webinar é voltado para a configuração de cartas de patentes, tá? E nessa configuração, nós vamos aprender ou revisar, para quem já trabalha, né? Quais são os métodos que é possível, né? Os métodos que são possíveis trabalhar com esse tipo de comunicação via sistema, tá? E essas cartas ou e-mails, né? Tem o intuito de realizar a comunicação com os seus clientes, tá? A comunicação para poder informar se um determinado processo recebeu uma publicação de um despacho, né? Ou para poder comunicar sobre um prazo de exame, retribuição, ou até mesmo enviar um e-mail para ele informando que a carta patente dele já está disponível, tá? Então, vocês vão conseguir trabalhar, vão escolher a melhor forma, o método que melhor se identificarem, de acordo com o perfil que já trabalham internamente, tá? E aí vocês vão conseguir colocar isso em prática. Então, a gente vai conseguir passar por todas as configurações necessárias e internamente vocês decidirão o método que será utilizado, tá bom? Então, vamos lá. Nós começaremos pelo método de apenas gerar o arquivo, tá? Esse método de gerar o arquivo seria com o intuito, né, que tem algumas pessoas que ainda trabalham para enviar por correspondência, por exemplo, tá? Então, realiza-se a configuração de um modelo de uma carta com um teor padrão, que a gente vai ver aqui um exemplo, né, antes de inserir. E esse modelo será configurado no sistema para que seja possível fazer a geração, que também é possível gerá-la em lote, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como acessar a tela de configuração, aonde que pode pegar um modelo fictício para poder apoiar, né, na criação, elaboração do modelo, tá? Então, vamos lá. Só vou pedir, por gentileza, que todos mantenham o microfone desativado para não dar ruídos, tá bom? Na nossa conexão. Para acessar a tela e enxergar as variáveis, né, que são responsáveis por mesclar as informações no sistema, né, elas vão ser capazes de realizar esse procedimento, nós acessaremos a aba Ajuda, Tire sua dúvida, e vamos buscar pela palavra mesclagem. Caso alguém esteja com dificuldade de visualizar ou não está conseguindo acompanhar por aqui, por algum conflito na máquina, seria interessante sair e entrar de novo, tá bom? E aí nós vamos clicar nesse link, modelos e variáveis para a mesclagem das cartas. Nessa tela aqui, nós encontraremos todas as variáveis disponíveis para o módulo de patentes, tá? E com o intuito de apresentar as informações dos processos dos seus clientes, tá? Então, se o seu objetivo nesse modelo é inserir o número do processo com um dígito, né, titular oficial, vai pegar essas variáveis e vai inserir no seu modelo, tá? No seu modelo já pré-estabelecido com o seu teor padrão, tá? Pessoal, só destacando, no final, caso alguém queira tirar alguma dúvida mais específica, pode falar comigo assim que eu terminar, ou o Hermínio estará também disponível ali no nosso chat, aqui na nossa sala, para poder tirar dúvidas de vocês, tá bom? Então, aí vocês vão elaborar as cartas com essas variáveis e aqui abaixo vocês vão encontrar um exemplo, né? Na verdade, 2 exemplos para conseguir visualizar como que seria estruturada essa carta. Eu já fiz o download dela para vocês visualizarem. Esse modelo aqui é do despacho 3.1, tá? Então, tudo que tem variável vai ser onde apresentará a informação do cliente, tá? E a informação do processo. Então, em resumo, vocês vão precisar ter possuir um comunicado com teor padrão, de carta de despacho, enfim, retribuição, exame, o que for. E aí, onde se estaria informação de cliente ou de processo, vocês vão preencher com essas variáveis. Da mesma forma que está aqui, ó. Utilizando as variáveis. Configurou a carta com as variáveis, vocês vão salvar esse modelo com essa extensão aqui, ó. .rtf. O sistema não permite .doc, .x, tá? Então, ela deve estar estruturada
com as variáveis e sendo salva com essa extensão .rtf, tá bom? Uma vez que foi salvo esse modelo, agora nós vamos aprender a inserir no sistema, tá? Então, voltando no nosso módulo de patentes, aonde que eu insiro modelos de cartas, que justamente é isso que a gente acabou de ver, tá? Aba diversos, regras de comunicação, parâmetro carta. Então, qualquer tipo de carta que vocês forem trabalhar no sistema, seja de despacho, retribuição, exame, carta avulsa, vai ser através desse local, que é um local padrão, que vocês vão utilizar, ok? Nessa tela, vocês conseguem pesquisar o modelo que já foi configurado para uma possível atualização de alguma informação que já estava cadastrada e para incluir uma nova nessa pasta azul aqui. Aí vocês vão sinalizar qual é o modelo que vai ser configurado. Esse exemplo que nós vamos ver vai ser modelo de despacho 3.1, ok? E aqui vocês vão localizar o despacho pela lupa. Por exemplo, 3.1. Dará o nome ao título, que vai ser através dele que vocês vão identificar na hora da geração, que é essa carta que estará sendo gerada. E nós temos outros campos aqui também de configuração, tá? Sendo ele a carta do modelo, aí vai ser aqui que vocês vão localizar essa carta que vocês configuraram com as variáveis, que vai estar salvo no computador de vocês, através de escolher arquivo. E também encontrará os filtros de modelo e campo de mesclagem. Esses filtros de modelo e campo de mesclagem seria para poder personalizar mais, caso vocês queiram, tá? Não é algo obrigatório. Mas, por exemplo, se tiver um modelo que é exclusivo apenas para um determinado cliente, tá? Aí vocês podem ter esse modelo configurado, localizará esse envolvido aqui, é só para ele, nenhum outro caso deve ser gerado com essa carta. Vai localizar ele aqui. E vai gravar essa informação aqui também, tá? Ou, às vezes, para um caso de um idioma inglês, você pode selecionar aqui. Então, você vai personalizando mais ainda esse modelo. No caso de inglês, você precisa ter o seu comunicado já configurado com a linguagem, né? O sistema não faz a tradução, tá? Você vai configurar tudo já na língua, a língua mesmo específica, né? E aí você trabalhará com as variáveis e ela fará a parte de mesclagem, tá bom? Então, seria mais para personalizar a sua carta. E vai gravar. Quando a gente grava essa informação, eu vou localizar a que eu já tinha configurado para mostrar para vocês. Eu estou acessando a tela de configuração desse modelo que nós estávamos vendo. Eu configurei aqui, ó, coloquei o título, coloquei o modelo e deixei padrão para todos os processos próprios no idioma português, tá? Caso vocês queiram fazer alguma alteração, alguma atualização no que já havia sido inserido, é possível fazer o download do arquivo, através dessa setinha verde, para poder atualizar, tá bom? Aí depois vocês vão inserir novamente e vai clicar em gravar. Então, beleza, nós temos já a nossa carta configurada. Para fazer a geração dessa carta, sempre vai ser através do relatório de publicação, que é gerado através da aba RTI Despacho. Eu vou filtrar por uma RTI aqui, exemplo, tá? Só para a gente poder visualizar a geração. Reparem que aqui nós temos modelos com as cartas já ativadas e tem casos em que estão desativadas, tá? Então, um requisito é ter o seu envolvido, que é o seu cliente, vinculado ao processo com a opção recebe carta, senão o ícone não vai ser habilitado para vocês, tá? Então, não adianta ter a carta só configurada, também é necessário ter o envolvido vinculado ao processo com a opção recebe carta. E como que faço isso? Tá? Eu já vou pegar, inclusive, um que já foi vinculado só para mostrar para vocês, tá?
através desse item aqui, ó, envolvidos. Caso não tenha, vem na pasta azul, seleciona o tipo, o apelido para localizar e marque essa opção aqui, ó, recebe carta. Pode marcar principal também, mas o que é mais importante é a opção recebe carta. Aí, ele vai habilitar esse envelope aqui, ó. O meu já está. Essa opção aqui, tá? Então, com isso ativado, nós teremos os nossos envelopes ativados, tá? Então, como que eu faço para gerar esse arquivo que nós acabamos de visualizar e aprender como se insere? Através do envelopezinho branco, nós clicamos sobre ele. Ele vai mostrar o título da carta que nós configuramos e vamos clicar na opção baixar. Eu já efetuei o download e vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, olha como ficará a minha carta. Tá? Vamos ver o antes e o depois. Antes, ele era assim, com as variáveis, que vocês vão fazer o mesmo procedimento de configuração. Ficará assim, sendo o nome do cliente, o contato, de acordo com as variáveis, lógico, né, que vocês definirem. A data, que ele pega a data corrente, aqui ele vai dizer revista, a data de publicação, enfim. Fará toda a geração de mesclagem através das variáveis que foram inseridas, tá? Também é possível fazer a geração em lote. Basta selecionar os casos, clicar aqui em gerar cartas em lote, e em seguida no botão baixar, tá? Então, esse é o procedimento para quem for utilizar o método de geração de carta, tá? Outro método utilizado, que na verdade esses dois agora que eu vou apresentar são os mais utilizados, né, que são mais práticos, é através de envio de e-mail, tá? Nós temos envio de e-mail com carta anexada, que é justamente esse documento que a gente acabou de configurar, e o envio de e-mail sem carta anexada. Em qual momento eu posso utilizar? Vai depender de como você trabalha. Se você tem uma rotina, seja até pelo seu Outlook, né? Utilizando ainda a ferramenta que eu estou apresentando aqui. Se tem uma rotina de enviar para o seu cliente, por exemplo, para poder comunicá-lo sobre a publicação do despacho 3.1, você coloca assim, prezado cliente, informamos que o processo X recebeu publicação do despacho Y. Segue anexo o arquivo contendo mais informações. E esse arquivo justamente seria esse documento que a gente acabou de apresentar. Então, no anexo, teria a apresentação de mais detalhes. Se você utiliza esse método de enviar para o seu cliente com a carta anexada, vai ser esse agora que eu vou apresentar para vocês que você vai utilizar. Ah, não, eu não faço assim, eu coloco todas as informações no corpo do e-mail, aí vai ser o outro que eu vou apresentar logo em seguida, tá bom? Então, o primeiro passo é ter a carta configurada. É o que a gente acabou de fazer. Tá? Então, quem for utilizar tem que ter a carta configurada. Justamente esse passo de configuração com as variáveis, colocar lá no parâmetro de carta, inseriu a carta, tudo da forma que a gente acabou de ver. E, lógico, tendo também a opção recebe carta, que tem que ser aplicada para todos os métodos que a gente vai ver aqui. Tá? Então, eu já tenho essa primeira parte configurada. A segunda é configurar os modelos de e-mail, ou seja, você vai conseguir padronizar também esse teor que ficará no corpo do e-mail, que é justamente esse exemplo que eu falei, né? Segue anexo, arquivo contendo mais informações. Então, para você não ter o trabalho de sempre escrever essa informação que já é padrão, você vai configurar também no sistema para que na hora de enviar você consiga selecionar o modelo que você quer. Ok? E aonde que se faz essa configuração? É através da aba diversos, regra de comunicação, só que ao invés de parâmetro e-mail, nós vamos vir aqui em parâmetro... só que ao invés de vir em parâmetro carta, nós vamos vir aqui em parâmetro e-mail, tá? Vai selecionar qual é o tipo de configuração que vocês estão tratando, exemplo de despacho. Aqui vocês vão conseguir especificar, inclusive, e-mails para cópia. Eu quero sempre receber o e-mail que eu for enviar pelo sistema, que é até uma ótima opção, né? Você receber esse e-mail que está sendo disparado pelo sistema, tá? Você pode se colocar em cópia, o seu setor, o que for, ou como cópia oculta. Qual vai ser o formato padrão do arquivo que estará indo como anexo, que é justamente essa carta, você consegue especificar que é um PDF. E se você quer exibir a logo no corpo do e-mail, é a logo que você insere lá no seu usuário titular, né, a logo do seu escritório, se você quiser especificar, no corpo do e-mail você também consegue fazer, tá?
E aqui vocês vão especificar os modelos e assuntos, tá? Você pode ter vários modelos, não precisa ser um só. Você pode ter configurações específicas para cada tipo de despacho. É só você configurar aqui todos os seus modelos, tá? E os seus assuntos da mesma forma que seria tratado como uma configuração individual, que é o certo, tá? Ah, não, eu tenho um modelo padrão, então é um único só. Mas tende a ter modelos diferentes. O assunto, pasta azul. Aqui a descrição que você vai dar, só para você visualmente saber qual é esse assunto que você está configurando. E aqui que é justamente o assunto que será exibido. Eu configurei um aqui para mostrar para vocês. Modelo padrão aqui. Vamos supor que a minha rotina de trabalho é informar no assunto de todos os e-mails que eu for enviar, é dizer o número do processo com o dígito dele. Tá? O bom aqui no assunto é que vocês também vão conseguir trabalhar com as variáveis. Só colocar aqui, ele vai mesclar também. Tá? Então, é só especificar o assunto. E aqui embaixo será o conteúdo do corpo do e-mail. Pasta azul para incluir um novo. E vou pegar um já configurado aqui para apresentar para vocês. Eu coloquei também as variáveis. Tá? Uma informação bem mais resumida, porque o arquivo estará em anexo. E atrelei o assunto que eu configurei logo ali em cima. Tá? Então, todas as vezes que eu selecionar esse assunto para enviar, ele já vai carregar automaticamente o e-mail. Aqui tem um atalho do botão de variáveis, tá? Para não precisar acessar aquela lista. Só clicar aqui selecionando as outras variáveis se forem pertinentes. Aí você vai formatar, vai colocar em negrito, mudar a fonte, vai deixar do seu estilo mesmo de trabalho, tá? Então, uma vez que isso está configurado, vamos voltar para a lista de envio. Justamente aqui nós estávamos anteriormente, tá? E aonde é que se faz esse trabalho de envio com a carta anexada? Também clicamos no envelope branco, só que ao invés de clicar em baixar, nós vamos clicar em e-mail. Essa tela aqui, essa é a tela que vocês vão especificar o que vai ser enviado para o seu cliente. Agora nós vamos ter atenção com os pontos necessários para que seja enviado de uma forma muito bem apresentada para o seu cliente. Tá? Primeiro ponto, o D. De quem que será enviado isso? Né? O remetente. O meu aqui, reparem que está com o meu e-mail. Só que, quem nunca configurou isso, a conta padrão estará apo@ldsoft.com.br. Tá? Então, para que seu cliente receba com a sua conta, é necessário a configuração de SMTP lá no módulo de administração. Tá? Isso vai ser bom para vocês, porque dependendo de como vocês trabalham, vamos supor que podem ter 3 e-mails diferentes. Uma vez vai ser enviado por João, outro pode ser enviado por Maria, enfim, você precisa ter vários configurados. Ótimo, não tem problema. Você vai acessar lá o módulo de administração, cadastros responsáveis, através desse local que vocês vão configurar todos os SMTPs. Vou pesquisar aqui porque eu já tenho alguns configurados, mas na pasta azul que cria um novo, tá? Vou acessar o meu aqui. E vai associar a configuração neste item, configuração de SMTP, tá? Aqui, vocês vão inserir as informações do provedor de e-mail de vocês, do servidor de e-mail de vocês, tá? No meu caso, o meu Office 365. Informações técnicas aqui, mas em caso de dúvidas, vocês podem consultar o TI de vocês, né, para poder apoiar na configuração. E também pode entrar em contato com o suporte, para poder apoiar na configuração. Mas é necessário que tenha isso aqui configurado, senão o seu cliente vai receber como apo@ldsoft, tá? E aí vão acessar individualmente cada responsável. Agora da Maria. Vai vir aqui, vai marcar e vai configurar. Vai marcar em confirmar servidor de envio, ele vai enviar um código para o e-mail que foi configurado. Validou o código, clique em gravar. Pronto, já está configurado, tá? Então, quando se tem mais de uma configuração, ele vai listar aqui para vocês qual é a conta que você vai utilizar. Vai ficar com uma setinha igual essa daqui, ó, aqui no D, e aí você vai selecionar qual é a conta que vai ser considerada para envio, ok? Reparem que ele carregou já o meu e-mail para cópia, que eu havia especificado na configuração de e-mail.
Se quiser, pode digitar também, tá? Que continua sendo um campo editável. Ó, tá? E aqui vocês vão inserir o modelo que foi configurado na tela anterior. Tá? Nesse caso, eu vou utilizar, nesse exemplo, o modelo 1, que eu configurei. Tá? Aqui ele está carregando o modelo, mas se fosse no específico, eu ainda consigo acrescentar alguma informação aqui somente para esse caso, tá? Se fosse necessário. Por aqui também eu já posso anexar outros documentos, se eu quiser. Tá? Aqui ele está apresentando o anexo, a carta, que é justamente aquele documento que nós estávamos falando. Se, porventura, precisar editar esse modelo de carta, somente nesse caso, vocês podem vir aqui, clicar no arquivo, baixar ele na sua máquina, editar e depois inserir ele novamente e carregar. Aí ele vai dizer que como editada, tá? Só se for necessário, tá? Reparem que aqui o meu não está como assinatura, tá? Vamos voltar lá no responsável. Em cada responsável, vocês podem utilizar essa opção aqui, a assinatura HTML. Então, se vocês possuem uma assinatura diferente, né, com imagem, né, uma assinatura personalizada, é possível fazer essa configuração, inserindo ela em HTML. Caso dúvidas, também pode entrar em contato com o suporte. Vai carregá-la aqui, e todas as vezes que selecionar o remetente daquele responsável, ao enviar, vai apresentar a assinatura abaixo do corpo do e-mail, automaticamente na apresentação do envio do e-mail, tá? Eu não tenho a assinatura aqui configurada, mas eu vou clicar em visualizar para nós visualizarmos de fato como apresentará esse e-mail. De quem está indo, para quem está indo, a logo que eu deixei marcado para exibir, prezado suporte, processo X, recebeu publicação e segue anexo arquivo contendo mais informações. Aqui o meu assunto, ó, ele já está mesclando, tá? E aí, clicando em enviar, ele vai atualizar a nossa tela de envio e vai apresentar o ícone atualizado. Então, ele antes de ser enviado é assim e depois de enviado é assim, só para sinalizar que foi enviado. Eu já havia feito o envio para mostrar para vocês, justamente desse exemplo, tá? Então, olha como que o cliente vai receber, com o seu e-mail, tá? Com a informação especificada no modelo, e aqui apresenta a carta mesclada. Vamos visualizar ela aqui. Tá? Então, ele vai mesclar normalmente. E aí, esse é o método de envio de e-mail com a carta anexada. Tá? Quando você envia, ele vai automaticamente no processo gerar uma ocorrência de envio, dizendo de quem que enviou, para quem foi, tá? Todas as informações, automaticamente ele já faz isso para vocês. E caso tenham arquivos anexados, que nesse ponto teve a carta, ele vai anexar o documento aqui. Ele não anexa o e-mail, ele anexa o arquivo que estava anexado no e-mail. Tá? Então, essa é uma outra forma muito utilizada também para o trabalho de envio de e-mail com carta anexada. Okay? E também é possível fazer esse envio em lote. Basta selecionar os casos, gerações de carta também, só que ao invés de clicar em baixar, vai clicar em e-mail. Dica: trabalhem com envio de lote, pode sim, claro, porém, utilizem para o mesmo despacho. Se você vai enviar em lote, vai enviar em lote primeiro para o despacho 3.1 de todos os casos. Por quê? Na hora que você está trabalhando com envio de lote, você seleciona apenas um modelo de e-mail. Então, se você tem uma demanda com vários despachos diferentes, e seu modelo é diferente de fato, né? Por causa da carta anexa, inclusive, não vai ficar legal. Então, se for utilizar um envio de e-mail em lote, filtre pelo despacho que você quer trabalhar, na hora de gerar o relatório aqui em despacho, e aí sim você pode selecionar os casos e fazer o seu envio em lote, tá bom? Por último,
A última forma, né? O envio de e-mail sem carta anexada. Como que se trabalha? Não precisa configurar a carta, basta configurar apenas lá nos parâmetros de e-mail o seu comunicado. É justamente naquela tela que nós estávamos. A diferença é que você vai especificar todo o conteúdo do corpo do e-mail, tá? Aí você vai especificar o que estaria na carta, né? Por exemplo, colocou todo o conteúdo aqui, tem os mesmos requisitos, recebe carta, SMTP, assinatura, tudo a mesma coisa. Ele acaba sendo mais prático, né? Porque você só faria uma configuração de modelo, não faria configuração de carta. A diferença é que eu não vou clicar nesse envelope, eu vou clicar nesse aqui. Aí eu vou selecionar ele aqui. Carregando aqui ainda. A minha internet está um pouquinho lenta hoje, é por isso que está demorando um pouco aqui para carregar, tá? Agora foi. Então, olha só, aqui você vai selecionar, normalmente, um destaque, né? Tanto para o envio de e-mail como sem a carta. Se você quiser colocar outros contatos, você pode selecionar aqui também, tá? Eu só cliquei aqui no para listar. Vai ser essa conta, vai ser essa. Isso tudo aqui são os contatos que estão cadastrados nos envolvidos, tá? Os contatos precisam estar com os e-mails cadastrados. Senão você não vai conseguir enviar carta pelo sistema ou e-mail sem a carta, tá bom? E aí você vai selecionar aqui o modelo 3. Desculpa, é o 2, se não me engano. Pronto. Visualizar. E aqui estará o seu modelo. Mesma ideia, tá? Dá para editar. Reparem que ele não está com o anexo da carta aqui, porque eu cliquei no ícone ao lado. Tá? E essa forma de envio também gera ocorrência, tá? A ocorrência de envio igual no formato anterior. Só não gera arquivo anexado, porque a gente não está trabalhando com envio de arquivo anexado, tá? Envio de lotes também dá para fazer. Seleciona os casos, clica em enviar e-mail em lote, tá? Aonde que eu faço a configuração dos contatos, né? Caso vocês não saibam aonde fica essa especificação. É lá no contato do envolvido, lá no módulo de administração, o envolvido é o seu cliente, né? Aqui, ó, os contatos, pasta azul para incluir cada um, e cada um precisa estar com os seus e-mails, tá? E aí, essa listagem será disponível para vocês selecionarem para quem que vai ser enviado o e-mail, tá? Então, nós trabalhamos com uma configuração, né, de geração, envio de e-mail com a carta anexada e envio de e-mail sem carta anexada. São essas as formas e vocês vão identificar o que melhor for atender para vocês. Pode trabalhar com uma e com outra? Eu envio para alguns clientes com carta anexada e para outros não. Pode. É só configurar. Normalmente, os casos, né, geralmente especificando a qual despacho, né, pode ser que o teor da carta ou do modelo mude, aí vocês vão trabalhar com modelos diferentes, e aí é só selecionar na hora que for enviar qual o caso que vocês vão considerar, tá bom? Então, tudo isso que nós vimos aqui, ele aplica para cartas de despacho, tá? Como eu falei, cartas também de exames, basta vir processos, exame, gerar o relatório de vocês e vai apresentar também os mesmos ícones. Então, a forma de trabalho é a mesma. Só estou apresentando os locais de geração. Então, envio ou geração, enfim. Para exame, processos, exames. Para retribuições, processos, retribuições. Tá? E carta avulsa, onde que eu faço? A carta avulsa, como eu falei lá no início. Como que eu faço para enviar
uma carta ou geração, o que for, para informar para o meu cliente que o processo dele já está disponível com a carta patente. Você vai configurar normalmente lá em regras de comunicação, tá? E a geração vai ser em processos, manutenção e relatório. Vocês vão filtrar pela informação desejada. Vou usar um filtro específico aqui. Aqui, ó, os mesmos ícones, tá? Então, tem os mesmos requisitos, recebe carta, tudo é a mesma coisa, só os locais e a situação em si, né, que vai ser considerado para envio que é diferente. Aí é só selecionar, gerar em carta em lote, enfim, é a mesma coisa, tá? E aproveitando, apesar de não ser um tema, né, voltado aqui para a gente está falando de patente específico, também dá para trabalhar com cartas lá no módulo de administração, um extra que eu estou apresentando para vocês, tá? Cadastros envolvidos. Preciso enviar um e-mail para o cliente, de fato, né, para a empresa. Então, configuro as cartas aqui em diversas regras de comunicação, mesma ideia, carta ou e-mail. E a geração é aqui em cadastros envolvidos. Você vai localizar o seu cliente. Aqui, os ícones estão habilitados também, tá? Então, essa forma de trabalhar vai depender, como eu falei, de vocês. Vocês vão identificar o melhor método, vai aplicar internamente, vai ter com certeza um serviço muito mais prático, né? Porque quem não usa essa ferramenta, quem já pode até dizer com mais certeza, né? O trabalho de elaborar as cartas é muito grande, porque se você tem um volume principalmente grande de trabalho de comunicação para os clientes de vocês, pode se perder um dia até 2 para poder fazer essa comunicação, porque é carta por carta, é e-mail por e-mail, é copia e cola na informação de cada processo. Aqui não. Aqui vocês vão ter tudo muito mais prático. Eu sempre falo, para ter uma rotina mais voltada para uma praticidade, com certeza você tem que ter um investimento, certo? E esse investimento aqui é o quê? Configurações. No primeiro momento, vai ter, sim, um investimento de tempo para poder especificar os modelos, as cartas, né? Vai ter um volume aí para ser configurado, mas, como a gente está vendo aqui, uma vez que já está tudo bem configurado, muito bem estruturado, vai dar para trabalhar e otimizar, né, a rotina de vocês, inclusive enviando até em lote. Então, um trabalho que se fazia em 2 dias, vocês vão conseguir fazer isso em questão de minutos, talvez, né? Vai ser uma coisa bem rápida, né? Só vai ter a configuração, que é um investimento, e o trabalho de geração e envio, que vai ser feito por vocês, né? Mais uma vez que já está muito bem estruturado, vai otimizar bastante a rotina de vocês, tá? Então, aí a gente consegue finalizar, né, o nosso webinar de hoje, tá? Eu sempre, no final, apresento aqui os canais de comunicação da gente, tá? Para quem não tem, nosso e-mail, nosso telefone, nós atendemos também por Skype. Tá? E uma coisa que eu sempre destaco é os nossos ajudas do sistema, tá? Nós temos a ajuda aqui, deixa eu só... Vou jogar para cá, para quem está anotando, já volto aqui para a tela, tá? A ajuda, vocês vão encontrar o ajuda desta página com mais informações, caso tenha alguma dúvida em uma tela específica. Tem o atendimento online para poder falar com suporte, além desses outros canais de atendimento, tá? E nós funcionamos de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, tá? Espero que vocês tenham gostado do webinar de hoje. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco e...